membros do grupo que carinhosamente se disponibilizaram a vir, né? Alguns já se graduaram, estão em vias de iniciar o mestrado, e mesmo assim, com todas as atividades vieram. Também quero agradecer, de maneira especial, a presença do professor Lênio Luiz Streck, meu pai intelectual, e dizer que o que eu tenho para falar para vocês, como o tempo é curto, não vou ficar me delongando demais em agradecimentos, mas o que eu tenho para dizer para vocês é uma reflexão que foi feita em Franca sobre um problema que me parece ser extremamente caro para o direito constitucional contemporâneo, que é o problema do ativismo judicial. A questão que motivou a pesquisa foi um fator que aparece na literatura político-jurídica nacional e trata de forma ambígua dois termos para se referir a esse mesmo problema. Um, evidentemente, é o ativismo judicial, e o outro é a chamada judicialização da política. Em muitos casos, os autores operam com esses termos como se eles fossem sinônimos até, num grau total de diferenciação. E, recentemente, uma série de juristas e cientistas políticos brasileiros começaram a escrever textos que procuram pontuar as diferenças entre a judicialização da política e o ativismo judicial. Eu não quero fazer um discurso aqui no sentido de tentar ajustar semanticamente o que é judicialização da política e o que é ativismo judicial. Minha preocupação seria mais tentar identificar o modo de ser, o modo de se relacionar com esses termos que o debate político produz, né? A gente pode dizer que há uma certa hermenêutica nisso tudo. Então esse é o motivo, né? Agora o problema é que mesmo com essas tentativas de diferenciação, alguns autores ainda continuam recaindo em ambiguidades, né? Então, por exemplo, estou pegando a título exemplificativo, eu não consigo ser exaustivo, poderia trazer outros, mas esse é significativo pelo papel que ele representa, né? Mas é uma amostragem. Nós temos o professor Luiz Roberto Barroso, que em textos recentes sobre o problema da relação entre direito e política, né? Textos que foram publicados na internet, outros que apareceram agora, estão incorporados nos livros, né? No livro Controle de Constitucionalidade do Direito Brasileiro, no livro recente também, que saiu agora pela Saraiva, sobre direito constitucional, né? Curso de Direito Constitucional é o nome, contemporâneo. Né? E o professor, ele diz que judicialização e ativismo são primos, que haveria uma espécie de identidade genética entre judicialização e ativismo, né? Eles seriam provenientes de uma mesma família, nas palavras do professor. É evidente que me parece complicado esse tipo de afirmação, né? Pelas nossas pesquisas em Franca, ficou muito claro que ativismo e judicialização possuem singularidades que não permitem identificar geneticamente uma coisa com a outra. Pode existir uma relação de implicação. Quer dizer, onde existe judicialização, pode haver ativismo, mas não há uma necessária conexão entre uma coisa e outra. A gente pode ter casos de judicialização sem ativismo judicial, entende? E então não há uma relação de parentesco, de identidade. A judicialização, conforme nós estabelecemos no nosso trabalho, ela é um fenômeno que decorre muito mais de questões sociais e políticas que o judiciário simplesmente não tem controle sobre elas. Então, é um problema que decorre de um imaginário popular que enxerga no Poder Judiciário um órgão do Estado que é menos suscetível à corrupção ou ao jogo político do que o Legislativo. Digamos, um imaginário assim, pedestre, né, nesse sentido. Ou decorre de fatores que são próprios da própria atividade política.
expansão do texto constitucional com incorporação de mais direitos. É claro que isso vai desaguar em judicialização, porque na medida em que você tem mais direitos, né, existe a possibilidade de mais demandas, né, como bem diz o professor Leme no Verdade e Consenso, né, é o aumento da dimensão hermenêutica do direito, né, nesse caso. Só que tanto num caso como no outro, a questão não depende do Poder Judiciário em si, ou de uma ação do Poder Judiciário em si. É uma situação social que o Judiciário vai ter que responder. Então, a judicialização da política não é algo que o Judiciário pode controlar, digamos assim. É algo que está fora do controle do Poder Judiciário. Já o ativismo judicial, ele necessariamente é algo pertinente ao Judiciário. Mais especificamente, o ativismo judicial é um problema de interpretação do direito constitucional. Ambos os fenômenos, tanto a judicialização da política e o ativismo judicial, só tem sentido de ser discutido se houver uma Constituição normativa e se houver controle de constitucionalidade. Tanto que esse problema fica mais nítido no Brasil pós-88, porque antes nós não temos, né? Nossa história constitucional não é uma história constitucional democrática. Estou chovendo no molhado, né? Nós temos de 1891, para ficar só com a história republicana, até 1988, nós temos períodos golpistas, ditaduras, que são permeadas por suspiros democráticos, né? Em 1891, quem fez a revolução que instituiu a República foram os militares. E aí se segue a República Velha e a República Café com Leite. Isso termina com Getúlio Vargas, que por sua vez institui o Estado Novo. Aí termina o Estado Novo, vem o Dutra, que era o general. Então, portanto, os militares sempre estão ali, né? As forças ocultas, talvez, falavam. O próprio Getúlio Vargas, depois. E aí depois vem um certo período democrático e 64, o golpe ou a revolução, conforme queiram, né? Com a Constituição de 67 e 69, que é tão ditatorial quanto. Então, não existe concepção democrática, não existe Constituição normativa e o controle de constitucionalidade necessariamente é enfraquecido. Portanto, nesse quadro, não vai mesmo se discutir judicialização da política, não vai se discutir ativismo judicial, etc. Agora, se nós olharmos para outras experiências constitucionais, e é claro que quando se fala em ativismo judicial, a primeira que vem à tona é a experiência constitucional norte-americana, é possível perceber que essas discussões aparecem em vários casos julgados pela Suprema Corte desde os primeiros anos da República. Desde os primeiros anos da Constituição que instituiu a Federação e a República nos Estados Unidos. Então, só para não ficar numa afirmação genérica, o próprio caso que inaugura o controle de constitucionalidade, que é o caso Marbury versus Madison, já é um caso que se fala em judicialização, de algum modo, embora não seja judicialização da política, mas judicialização de outros aspectos da vida social, e que também pode ser tematizado como um problema de ativismo, na medida em que se pode se problematizar se a interpretação que a Corte oferece para aquele caso é correta ou não, ou se aquela interpretação é boa ou ruim, etc. Em 1819, o mesmo Marshall vai julgar um outro caso, que se chama McCulloch versus Maryland, em que, de novo, esse problema vai vir à tona. De novo, vai aparecer o problema tanto da judicialização dos conflitos, o que pode chegar até o judiciário, quanto o problema da interpretação que deve ser dada ao conflito que chega ao judiciário. Nesse caso em específico, foi inaugurado aquilo que eles chamam de political question, né? Ou a questão puramente política, que não poderia ser objeto de controle de constitucionalidade e deveria ser deferida ao órgão legislativo ou executivo, conforme fosse a pertinência, né? Então, por essa doutrina se inaugura também aquilo que se costuma chamar de judicial self-restraint, uma autocontenção do poder judiciário. Mas percebam, quando nós falamos de ativismo, nós estamos falando de uma atividade eminentemente interpretativa. Portanto, o problema é eminentemente hermenêutico. Ele não é um problema de natureza primária sociológica. Assim. É óbvio que, se for para a gente investigar as minúcias, a gente sempre vai conseguir chegar a questões sociológicas, a questões políticas, etc. e tal, enfim. Só que o problema do ativismo ele é necessariamente hermenêutico. Aí então, a gente está falando de tudo isso, qual que é o pastel da jogada? O pastel é que se a gente não identificar bem que tipo de procedimento teórico eu tenho que usar para analisar um fenômeno e o outro, eu não vou conseguir ter conclusões melhores a respeito do tipo de enfrentamento que eu vou ter que fazer.
Então, se a judicialização é um problema político-social, é óbvio que as ferramentas teóricas que eu vou utilizar para analisar a judicialização da política ou a judicialização da vida, num contexto mais amplo, serão ferramentas sociológicas e políticas. Agora, para analisar o ativismo judicial, a ferramenta necessariamente é hermenêutica. Não existe outro espaço possível de reflexão para se falar de ativismo judicial. Por quê? Porque quando eu falo de ativismo judicial, eu estou tematizando a interpretação oferecida pro judiciário para um processo que pode ter sido fruto de judicialização. Entende? Então, nesse sentido, né, é que a questão é tematizar o problema da interpretação. Aí, no que tange ao ativismo e o problema da interpretação, é sempre interessante lembrar que tem um autor que fez moda no final da década de 90 e início dos anos 2000 e que ficou um pouco esquecido, mas que tem um trabalho importante, que ele chama Antoni Garapon, que é o Antoine Garapon. Ele escreveu um livro chamado O Guardador das Promessas, para se referir ao judiciário francês. Um título extremamente sugestivo, né? Que demonstra exatamente esse primeiro aspecto que eu tinha levantado da judicialização, de que pode existir um imaginário difuso que enxerga no Poder Judiciário o órgão do Estado que garante o direito das pessoas e garante porque é menos suscetível ao jogo político ou é menos suscetível a problemas de corrupção. Existem teóricos que defendem esse tipo de postura. Nós conhecemos bem alguns. E isso aparece bem no texto do Garapon. Agora, esse livro do Garapon não tinha como objetivo diferenciar ativismo e judicialização, mas tem uma afirmação que ele faz no meio do texto que é singular para isso. Uma frase. Ele diz: o ativismo judicial está ligado a um desejo do órgão judicante de transformar a sociedade. Eu só faço um reparo na afirmação do Garapon, que eu tenho certeza que o professor Lênin vai concordar. O ativismo judicial está ligado a um ato de vontade do órgão judicante no sentido de estabelecer algum tipo de transformação social. A gente pode ter uma concepção ingênua de achar que essa transformação sempre é para o bem, mas não é. Então, eu vou até antecipar aqui, vou sair da minha ordem, eu vou antecipar uma questãozinha aqui que a gente pode se colocar. Não vou falar da experiência norte-americana, vou falar da nossa. Porque nos Estados Unidos, quem quiser ver, nós analisamos, né, inclusive no nosso grupo, um texto do Christopher Wolff, que faz um mapeamento histórico do Judicial Review nos Estados Unidos e aponta como que processos de ativismo judicial podiam ser, ao mesmo tempo, progressistas, no sentido de transformar para o bem, como foram as decisões da Corte Warren, né? Ou para aquilo que a gente se convenciona a dizer que é para o bem, né? A questão da igualdade racial, o problema do aborto e outras coisas mais, que foram tematizados pela Corte e que tiveram decisões tidas como progressistas ou liberais. E nós podemos também ter experiências dentro do próprio constitucionalismo americano que são conservadoras ou ruins, se fosse para jogar nessa polaridade maniqueísta do bem e o mal. Por exemplo, as decisões que a Corte tinha durante o New Deal, que barrava todas as transformações que o governo Roosevelt tentava implementar. Ativismo. Certo? Agora, e no Brasil? Olha só como o problema aqui é extremamente delicado. Tem aqui um testemunho que eu tirei de um livro do Raimundo Faoro, chamado Os Donos do Poder, em que se retrata uma fala do Rui Barbosa, que foi publicado num artigo de jornal, portanto é difícil encontrar a fonte original desse texto. Então, vou pela via do Raimundo Faoro, que certamente é uma fonte idônea. Então, Raimundo Faoro diz que o Rui Barbosa, tratando sobre a recente Constituição de 1891 e tratando do papel que o Supremo deveria desempenhar no contexto da Constituição de 1891, diz o seguinte: formulando para a nossa pátria o Pacto de Regionalização Nacional, sabíamos que os povos não amam as suas constituições, senão pela segurança das liberdades que elas lhe prometam. Mas,
que as constituições entreguem como ficam ao arbítrio do parlamento e à ambição dos governos, bem frágil anteparo oferecem essas liberdades. E acabam quase sempre se desmoralizam pelas invasões graduais ou violentas do poder que representa a legislação e do poder que representa a força. Nós, os fundadores da Constituição, é engraçado, os fundadores realmente se inspiravam nos americanos, né? Os fundadores da Constituição não queríamos que a liberdade individual pudesse ser diminuída pela força, nem mesmo pela lei. E por isso fizemos deste tribunal, o Supremo Tribunal Federal, o sacrário da Constituição, dando-lhe a guarda de sua hermenêutica. Pusemo-lo como um veto permanente aos sofismas opressores das razões de Estado, resumimos-lhe a função específica nessa ideia. Isso logo no momento posterior à promulgação da Constituição de 1891. Passados alguns anos, o mesmo Rui Barbosa articula a seguinte posição: o órgão que a Constituição criara para seu guarda supremo e destinado a conter, ao mesmo tempo, os excessos do Congresso e as violências do governo, a deixava desamparada nos dias de risco ou de temor, quando, exatamente, mais necessitável estava ela da lealdade, da fidelidade e da coragem dos seus defensores. Medo, venalidade, paixão partidária, respeito pessoal, subserviência, espírito conservador, interpretação restritiva, razão de Estado, interesse supremo, como quer que chames, prevaricação judiciária, não escaparás ao ferrete de Pilatos. O bom ladrão salvou-se, mas não há salvação para o juiz covarde. Esse era o Rui, dizendo, nesse caso, de um Supremo que se omitia completamente com relação às suas atribuições constitucionais. Aí alguém pode dizer, esse Supremo não era ativista. Não, era ativista. Tão ativista quanto o Supremo de hoje, que regulamenta via controle de constitucionalidade uniões homoafetivas, o problema do aborto do feto anencefálico, ou convalida medidas provisórias que eram inconstitucionais porque não cumpriram o parágrafo 9º do artigo 62, como aconteceu no julgamento da ADIM, que impugnava a lei do Instituto Chico Mendes, né? E outras tantas questões. Quer dizer, esse fenômeno do ativismo é um fenômeno que está ligado necessariamente ao problema de interpretação que o órgão jurisdicional tem no momento em que deve decidir questões constitucionais. E, nesse caso, enfrentar o ativismo necessariamente implica estratégias hermenêuticas. Uma estratégia hermenêutica que passa necessariamente pela fundamentação intersubjetiva das decisões, pela necessidade do judiciário prestar contas das interpretações que profere e daquilo que a comunidade jurídica deve desempenhar, e que o Lênin, de maneira muito apropriada, chama de constrangimento hermenêutico, né? O constrangimento epistemológico da jurisprudência, né? Como tarefa que a comunidade jurídica tem em relação às decisões tidas como ativistas. Então, eu tinha outras coisas para falar, mas eu não posso me estender demais. Eu só quero terminar dizendo que esse problema, judicialização e ativismo, ainda é um capítulo não terminado, porque há um novo problema que surge no horizonte e que, inclusive, serve para a gente poder dizer que judicialização e ativismo realmente não tem uma identidade assim, genética, que é a chamada PEC número 3 de 2011, que pretende alterar o artigo 49 da Constituição e estabelecer ao Congresso Nacional a competência de sustar atos do Poder Judiciário que extrapolem sua função regulamentar, que eu não sei qual que é a função regulamentar do Judiciário. Quer dizer, um controle político do Poder Judiciário. A questão é, altera-se o artigo 49, estabeleça-se ao Congresso a possibilidade de sustar decisões judiciais,
Isso pode ser um corretivo para quê? Para o ativismo, mas não para a judicialização. Então, obrigado. Essas são as palavras que eu tinha para comunicar a vocês. Pode ser, como preferir. Acho que sim, porque daí a gente já esgota toda a questão agora. Tá ótimo. Agora não está inflamado pela sua exposição, imagino que agora seja a hora. Então tá bem. Então, se alguém quiser colocar alguma questão. Professor Leme, algum comentário? Eu quero cumprimentar a mesa, cumprimentar o Rafa pela clara exposição. Essa é a grande questão contemporânea, né? Há um debate contemporâneo sobre democracia e constitucionalismo e há um dilema contemporâneo. Como se controla isso? E o teu encerramento mostra exatamente o dilema, né? Sai a coluna, vou escrever sobre isso na coluna de quinta-feira que vem do Conjur, sobre esse tema. E por trás tem uma coisa que o Brasil se nega a discutir, que é o problema da criação do direito, ou da discricionariedade, ou o modo como que se colocam as relações entre os poderes. Então, o Garapon já denunciava isso e os juízes acabam a partir de uma ideia distorcida do Kelsen, achar que a interpretação é um ato de vontade. De vontade de quê? Vontade de poder. Acrescente-se sempre vontade de poder, vamos voltar ao último grande princípio epocal da modernidade, que é a vide sumar. Isso nos persegue, né? É difícil dizer isso para a comunidade jurídica, porque a filosofia foi abandonada. Então, é como se o direito pudesse enfrentar as grandes questões contemporâneas, atravessadas por todas as injunções político-econômicas, etc., sem a filosofia. Então, é muito difícil. Então, deve ter aparecido nas pesquisas de vocês, a gente tem insistido muito, né, que o problema da discricionariedade é um problema ainda do sujeito da modernidade, do sujeito solipsista. Então, e engraçado que quando você bate nisso hoje no Brasil, as pessoas dizem, lá vem os caras de novo com esse problema de filosofia. Efetivamente é um problema, é como se o direito fosse blindado à filosofia, aos paradigmas filosóficos. E o pior de tudo é, e tu sabes disso, que é a falácia realista, né? O famoso episódio Minas Gerais, que eu estou reproduzindo agora, já fazendo propaganda do livro que o Rafael, o Jorge e o Henrique vão lançar sobre teoria do direito, né? E dentro eu conto uma história, eu faço pós-fácil, sobre uma conferência que eu dei em Minas, sobre o que é isso, decido conforme minha consciência. Então o tema era esse, batendo em cima dessa questão. Aí quando terminou, o professor veio falar e disse, olha, efetivamente foi brilhante, é isso mesmo, é assim, temos que criticar isso, professor, mas não dá. É assim mesmo. O juiz decide como quer. É um ato de vontade. Essa é a falácia realista, isto é, se Descartes tivesse pensado como pensam parte dos nossos teóricos, às vezes amigos meus dizem, não adianta, o grande avanço agora nos códigos de processo é o livre convencimento motivado. Como se não houvesse uma contradição performática, lógico-performática. Se é livre convencimento, não adianta motivar. Não? E aí, então, se Descartes tivesse pensado como parte da comunidade jurídica, ele teria ficado tomando cerveja em Hull, que é uma das grandes cervejas do mundo, e não teria superado o mito do dado. Isto é, o mundo está aí, está posto, ou seja, como diz o jurista, isto é assim mesmo, ou como dizem os constitucionalistas, o que vou fazer é discricionariedade mesmo, o juiz tem esse espaço. Aí você, eu e nós começamos a dizer, juiz não decide, juiz não escolhe, juiz decide. Ah, isso é a mesma coisa. Se fosse a mesma coisa, Descartes não teria instituído
E fala Ele em teria Descartes. permanecido no primeiro momento cético, né? Claro. Ele não teria chegado ao segundo, que é a... Claro. E Descartes, e nós falamos em Descartes por causa do corte, né? Porque o Heidegger fala que a modernidade, no sentido filosófico, é Descartes para cá, né? Nesse texto assim, que a gente outro dia até leu. Então é isso, eu quero, só que tu, se quiseres falar, ou alguém, bata em cima um pouco dessa questão da escolha ou da decisão ou da discricionariedade, que me parece o ponto onde onde separamos a judicialização, que é contingencial, e o ativismo, que é behaviorista. Se é behaviorista, ele é vontade. Se ele é vontade, ele é só moderno. Ele é solipsista. Então ele é autoritário. Então, se ele é autoritário, eu tenho que controlá-lo. Como vamos controlá-lo? Esse é o desafio. Essa é a questão. Primeiro. Bom, o espaço para a resposta começa lendo Verdade e Consenso. Isso. Bom, mas acho que um ponto inicial para isso é aquilo que eu mencionei. A discussão de a motivação de uma decisão, ela tem que ter um contexto intersubjetivo. Por isso que eu acho perfeito o que está dizendo, um livre convencimento motivado. Se é livre convencimento motivado, você vai motivar o teu próprio conhecimento, mas não se preocupa em que o teu interlocutor seja com ele acorde ou pelo menos respeite a sua autoridade. Seja um relativista, só fundamente. Exatamente. Então, nesse sentido... Filosoficamente, isso. Nesse sentido... Porque se houve motivação, há fundamentação. E aí, então, no caso, a questão inicia-se com essa questão da intersubjetividade, né? Então, ou como tu gostas de dizer, a superação do esquema sujeito-objeto pelo sujeito-sujeito. Então, como que a gente pensa uma decisão intersubjetiva? Como algo que talvez eu gostaria até de lembrar disso agora, porque tenho me ocupado de novo com os textos do Dworkin, né? E um pouco para pegar o gancho também da nossa discussão de ontem. É aquela coisa, quando a gente defende anteparos para a atividade judicial, o sujeito diz assim, então tu é o cara do século XIX, do momento contra-revolucionário francês, vem o Código Napoleônico, o juiz à boca da lei mesmo, a doutrina não interpreta nem a jurisprudência. Então vocês estão repristinando essa tese. Quando, na verdade, é exatamente o oposto, né? A questão não é que o judiciário não desempenha uma função política, no sentido de que a justificação da atividade jurisdicional ou a justificação da decisão, ela é política. Só que, dentro dessa justificação política, aquilo que o Dworkin chama de responsabilidade política dos juízes, é exatamente decidir conforme o direito e não decidir conforme política. Isso. Então, é justamente porque a responsabilidade do juiz é política, e a responsabilidade dele é política por quê? Porque ele tem que convencer a comunidade da decisão que ele está tomando, não ele. Não é ele que tem que ser convencido da decisão que ele profere, mas a comunidade tem que ficar convencida de que a decisão que ele tomou é a melhor. E essa decisão tomada de uma forma melhor ou mais adequada é sempre uma decisão conforme o direito, como o Dworkin diz, uma decisão de princípios e não uma decisão de políticas. E essa decisão de princípios, ela sempre tem que estar assentada nessa espécie de a priori compartilhado que a intersubjetividade da comunidade produz. Então, portanto, se ela tem que estar assentada nesse a priori compartilhado, ou nesse pré-compromisso social, não estamos numa decisão diante de um ato de escolha. O juiz tendo duas soluções possíveis, até porque é muito engraçado, né? Geralmente, às vezes pode ter mais de duas até. Então, tendo várias soluções possíveis, o juiz vai lá e escolhe aquela que melhor lhe convém. Aí decide. Né? Como pensa por exemplo, o Aires Brito deu uma entrevista recente que ele disse, primeiro eu procuro captar a vontade popular. E aí depois eu justifico isso em termos técnicos, jurídicos, né?
É um livre convencimento motivado. Exatamente. Aí a ideia de que a decisão seria mesmo um ato de escolha, porque aí você vai lá, né, de algum modo, o Dinamarca também dizia isso, né, que o judiciário era o canal de captação dos valores contemporâneos da sociedade. Então, o judiciário atualizaria o direito porque ele teria uma antena assim, que captava os valores e processava depois. Então, a grande questão é que essa fundamentação da decisão nunca é um ato de escolha, porque ela sempre está assentada nesse pré-compromisso, nesse a priori compartilhado. E quem faz escolhas somos nós, na nossa razão prática. Cotidiana. Cotidiana. A escolha nunca tem um compromisso maior, que seria um compromisso de ordem Claro. política. Nesse sentido, sempre temos um compromisso de ordem política. É. Só que eu acho que está bem claro, o compromisso de ordem política é decidir E conforme o outra direito. coisa, Rafa, que a comunidade não se dá conta, a comunidade jurídica, enfim, quando a gente faz uma pergunta para o judiciário, a gente não pergunta para o juiz o que ele está pensando. Engraçado que ele sempre responde o que ele pensa, mas não se pergunta, quando eu pergunto para o tribunal o que ele pensa sobre o aborto, eu estou perguntando o que cada um está pensando sobre o aborto. Isso não tem nenhuma importância. O Dworkin mesmo diz, não me importa o que os juízes pensem e tal. Quando eu vou ao judiciário pedir uma cautelar, eu não estou pedindo que o juiz pense